Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a Companhia Siderúrgica Nacional, mais conhecida como CSN. Vamos falar sobre os resultados do primeiro trimestre, os principais indicadores da companhia, inclusive ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Essa forte queda na sua cotação nos últimos 12 meses se tornou uma boa oportunidade para investir na companhia? Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender o que eu penso sobre a Companhia Siderúrgica Nacional. E se você gosta de falar sobre o mundo dos investimentos, eu já te convido a se inscrever no canal. Toda semana eu trago diversos conteúdos para você ficar bem informado sobre o mercado financeiro. A Companhia Siderúrgica Nacional é uma das maiores siderúrgicas da América Latina. A empresa atua em vários segmentos, incluindo siderurgia, mineração e cimento. A CSN produz uma variedade de produtos siderúrgicos, incluindo aços planos, aços longos e aços especiais. Eles são utilizados em diversos setores, como construção civil, automotivo e infraestrutura. Ela foi fundada em 1941 e está sediada em São Paulo. Em relação aos indicadores operacionais, o EBITDA ajustado foi de 3,2 bilhões, apresentando uma queda de 32% na comparação ao primeiro trimestre de 2022. Em relação à margem, ela caiu 11 pontos percentuais, saindo de uma margem de 39% no primeiro trimestre de 2022 para uma margem de 28% no primeiro trimestre de 2023. Mesmo com o início de ano mais desafiador em termos macroeconômicos, a CSN conseguiu apresentar novo crescimento de EBITDA, saindo de 3,1 bilhões no quarto trimestre de 2022 para os atuais 3,2 bilhões. Mais uma vez, o principal destaque vai para o setor de mineração, ele apresentou um crescimento de 13,8%. Esse resultado é reflexo dos melhores preços realizados no setor de mineração. O setor de siderurgia apresentou uma queda de 8,8% na comparação ao trimestre anterior, e o setor de cimentos apresentou uma queda de 16%. Como resultado, a evolução do EBITDA ficou em 2,6%. A CSN investiu 746 milhões no primeiro trimestre de 2023, 28% a menos que no trimestre anterior, no qual a companhia investiu mais de 1 bilhão. Por outro lado, ela investiu mais que no primeiro trimestre de 2022. O capital de giro totalizou 4,4 bilhões no primeiro trimestre de 2023, praticamente estável com o que foi registrado no primeiro trimestre de 2022. Na comparação ao quarto trimestre, nós tivemos um aumento de 81%, como consequência da redução da linha de fornecedores e do maior volume de estoques. No dia 31 de março, a dívida líquida consolidada atingiu 30,1 bilhões, com o indicador de alavancagem financeira medido pela relação dívida líquida-EBITDA em 2,45 vezes. Ela começou o ano de 2022 com uma alavancagem de 0,89 vezes e encerrou o ano de 2022 com uma alavancagem de 2,21 vezes. Isso é reflexo de um ano marcado por incertezas no setor de atuação. A expectativa da companhia é que essa alavancagem fique entre 1,75 vezes a 1,95 vezes no ano de 2023. A CSN tem uma posição de caixa atual de 13,9 bilhões. Essa posição de caixa atual é suficiente para cobrir as despesas da companhia dos próximos 3 anos, e após as amortizações extraordinárias, é suficiente para cobrir as despesas dos próximos 5 anos. Ela tem um cronograma de amortização bastante alongado, com um único pico fora do padrão no ano de 2028, correspondente a uma dívida líquida de 7,9 bilhões. Olhando a posição de caixa atual e as dívidas dos próximos anos, ela tem bastante tempo para melhorar os seus resultados. O cenário atual é bastante desafiador. Muitas empresas do setor de atuação estão apresentando resultados cada vez mais fracos. Em relação ao volume de vendas na comparação ao primeiro trimestre de 2022, ela apresentou uma queda de 11% nas vendas de aço, saindo de 1.157 mil toneladas para as atuais 1.033 mil toneladas. Nas vendas do minério de ferro, ela apresentou uma forte alta de 24%, saindo de 6.932 mil toneladas para as atuais 8.618 mil toneladas. A receita líquida teve uma leve queda de 4%, saindo de 11,7 bilhões para os atuais 11,3 bilhões. O lucro bruto teve uma queda de 28%, saindo de 4,4 bilhões para os atuais 3,2 bilhões. O EBITDA ajustado apresentou a maior queda em relação aos outros indicadores, uma queda de 32%, saindo de 4,7 bilhões para os atuais 3,2 bilhões. A margem também apresentou uma forte queda de 11,5 pontos percentuais, saindo de uma margem de 39,1% para uma margem de 27,5%. Olhando para o lucro líquido do primeiro trimestre, a CSN registrou um prejuízo de 823 milhões, revertendo o lucro de 1,3 bilhões apresentado no primeiro trimestre de 2022. Os resultados vieram mistos.
Na parte de minério de ferro e siderúrgica, os números vieram um pouco mais fracos do que o esperado, enquanto o setor de cimento foi o mais forte que o previsto, impulsionado por volumes maiores e custos menores. O EBITDA ficou dentro do esperado, a geração de caixa foi fraca e a alavancagem subindo novamente. Em relação aos principais indicadores da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a sua cotação é de R$ 12,91. Ela apresenta uma desvalorização nos últimos 12 meses de 27,12%. Ela tem um PL negativo em 29,58 vezes. Está sendo negociada com PVP de 0,88. Isso representa um desconto de 12% frente ao seu valor patrimonial por ação, o que hoje representa R$ 14,70. O dividend yield frente à cotação atual é de 13,23%. Há um ano atrás, ela estava sendo negociada por aproximadamente uns R$ 20,37, e o seu pico histórico foi no mês de maio de 2021, quando ela chegou a ser negociada por volta dos R$ 40. De lá para cá, ela apresentou uma forte queda na sua cotação. Em relação aos dividendos da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, o dividend yield atual é de 13,23% e o dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,55%. O pagamento de dividendos é bastante imprevisível. Nos últimos 5 anos, ela pagou dividendos em 3 anos e ficou sem pagar em 2 anos. Ela não pagou dividendos no ano de 2018 e no ano de 2020. E nos anos de 2019, 21 e 22, ela pagou dividendos. Esse é um dos motivos pelo qual eu não invisto na companhia. A receita é muito imprevisível e de vez em quando vem algumas surpresas nos resultados apresentando prejuízos. Acredito que não seja um bom momento para investir na companhia. As empresas do setor ainda devem sofrer bastante no curto prazo. Particularmente, eu prefiro investir em outros setores com uma receita mais previsível. Na comparação da CSN com os principais índices, nos últimos 2 anos ela apresenta uma desvalorização de 69,28% na sua cotação. O índice que mais se valorizou no período foi o DIV, 5,10%. E se você tivesse investido R$ 1.000 na CSN há 2 anos atrás, hoje você teria aproximadamente R$ 307,20. E o preço teto das ações da Companhia Siderúrgica Nacional, segundo o método Bazin, é de R$ 18,20. Ela tem um potencial de rentabilidade frente à cotação atual de 40,98%. Os principais pontos positivos da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, ela é líder de mercado, diversificação na sua linha de negócios, ela atua no setor de siderurgia, mineração, cimento e energia elétrica. A diversificação é fundamental para reduzir os riscos. Vimos isso no resultado da companhia e também a demanda por aço, que tem apresentado uma tendência de crescimento no longo prazo. E os principais riscos? Exposição a riscos operacionais, incluindo flutuação de preço do minério de ferro e do aço, mudança no custo de produção e possíveis problemas na cadeia de suprimentos. E se você gostou do vídeo, considere a possibilidade de se tornar membro do canal. Sendo membro, você tem direito a vídeos exclusivos, feitos especialmente para você. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Na descrição do vídeo tem alguns conteúdos que você pode gostar. E nesse card aqui em cima tem um conteúdo sugerido e o último vídeo do canal. Muito obrigado e bons investimentos.